Olá, meus queridos amigos, eu sou o professor Diego Castro e hoje nós vamos bater um papo, hoje nós vamos conversar sobre o tema bens. E para começar, bom dia para você que é de bom dia, tarde ou noite. Essa aula é gravada, então você pode aumentar, diminuir, voltar, assistir a hora que quiser, fique completamente à vontade. E para começar a falar sobre o tema bens, eu preciso te contar onde estão situados os bens no Código Civil. Porque o Código Civil ele dedica um livro específico para a abordagem do tema bens. E fica na parte geral. A parte geral do Código Civil tem 3 livros: das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Os bens constituem o livro 2, o segundo livro da parte geral do Código Civil. E para ficar fácil a nossa aula, para que você consiga acompanhar, fazer um caderno, para que consiga extrair algo material dessa aula, e quando eu falo algo material, me refiro especialmente ao caderno, eu vou colocar na tela um roteiro de aula, um roteiro bem simples da aula de hoje. Eu vou deixar na tela o roteiro da aula de hoje e nós vamos falar dos bens. E para falar de bens, nós precisamos começar conceituando os bens, em seguida classificando os bens. E o Código Civil ele adota 2 formas de se classificar os bens. Ele classifica os bens considerados em si mesmos, quando você olha para o bem e identifica as características daquele bem. Se ele é móvel, se ele é imóvel, se ele é divisível, se ele é indivisível, se ele é singular, se ele é coletivo, se ele é corpóreo, se ele é incorpóreo, etc, etc, etc. Ou seja, a classificação dos bens, levando em consideração eles mesmos, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Em seguida, nós vamos classificar os bens reciprocamente considerados, ou seja, nós vamos comparar os bens uns com os outros, se é principal, se é acessório, se é benfeitoria, se é pertença. Então nós vamos começar a abordagem tratando o conceito de bem. Por hora trago vocês até mim novamente, daqui a pouco nós voltamos para o nosso caderno. Pessoal, sempre que pensarmos no conceito de bem, é importante termos em mente que bem vai ser algo útil para o ser humano. Há, inclusive, uma grande divergência doutrinária acerca dos conceitos de bem e de coisa. O que seria coisa, o que seria bem? Há quem pense que bem é tudo aquilo que existe, com exceção do homem. Há quem pense que coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do homem. Entretanto, por questões de ordem didática, nós vamos nos filiar a uma corrente mais prática, que o Código Civil, muito embora não tenha dito, aparentemente adotou. Porque quando nós levamos em consideração as palavras, por exemplo, de Clovis Bevilacqua, de Pablo Stouzy, nós podemos perceber, olha que interessante, que coisa é tudo aquilo que existe, coisa. Coisa é tudo aquilo que existe e que é passível de aquisição, de dominação, ou seja, a coisa ela possui existência material. Tanto que nós temos no Código Civil o livro do direito das coisas, onde o Código regulamenta as relações mantidas pelas pessoas e as suas coisas, passíveis de apropriação física. Entretanto, o conceito de bem ele é um pouco diferente. Bem talvez seja uma espécie do gênero coisa, e vá um pouco além em determinadas circunstâncias. Isso porque o bem é tudo aquilo que tem utilidade para o ser humano, seja corpóreo ou seja incorpóreo. Enquanto a coisa, ela via de regra será sempre, via de regra não, enquanto a coisa será corpórea obrigatoriamente, o bem ele não necessariamente está adstrito a uma forma física. Eu digo, mas me dê exemplos de utilidades para o ser humano que não sejam físicas, que não sejam palpáveis. Pense nos direitos autorais, pense no direito à imagem. Você pode permitir que alguma empresa utilize a sua imagem, você pode ceder uma parcela do exercício da sua imagem. Isso é um bem. Mas você, olha que interessante, não pode pegar na sua imagem. Ela é um bem incorpóreo. Um show de um determinado ator, de um determinado cantor, é algo que você não pode pegar, é uma prestação, não é uma coisa. Então, o conceito de bem, ele é um pouco diferente do conceito de coisa. Enquanto a coisa está adstrita àquilo que existe de forma material, aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode apalpar,
O bem ele é um pouco diferente. O bem é tudo aquilo que for útil ao ser humano, seja corpóreo, seja incorpóreo, e precisa ser apreciável economicamente. Opa, se tem utilidade para o ser humano, naturalmente isso deve ser economicamente avaliável. Tudo que você pensar em bem vai ter um valor patrimonial. Tanto que quando você divorcia, quando você casa, quando duas pessoas se casam, há a opção pelo regime de bens. Quando se divorcia, há a partilha dos bens, de tudo aquilo que é apreciável economicamente. Então, para ficar bonito, nós vamos colocar no caderno um conceito de bem, levando-se em consideração o que o Clóvis Bevilacqua diz, o que o Pablo Stouzy diz, o que a doutrina mais moderna considera como bem. E eu não vou entrar nessa polêmica entre coisa e bem, porque não tem interesses práticos muito fortes. É uma discussão mais de âmbito acadêmico. Então vamos lá? Vamos colocar no nosso caderno o conceito de bem? Vamos lá. Sem delongas desnecessárias, conceito de bem. Bem. Vou colocar bem configuradinho para vocês aqui. Bem é toda utilidade. Bem é toda utilidade. Vamos mudar esse conceito, porque eu estou parafraseando o Clóvis Bevilacqua. Então eu vou colocar o seguinte: bem é tudo aquilo que é útil ao ser humano, seja material ou imaterial. Bem é tudo aquilo que é útil ao ser humano, seja material ou imaterial e passível de apreciação econômica. Bem é tudo aquilo que é útil ao ser humano, seja material ou imaterial e passível de apreciação econômica e passível de apreciação econômica. Então, tudo aquilo que tiver valor para o ser humano vai ser considerado um bem, seja material ou seja imaterial. E para continuar o nosso estudo, nós precisamos perceber o seguinte, que os bens eles podem ter diversas características. Eles podem se apresentar de diversas formas. Por exemplo, os bens podem ser móveis, imóveis, divisíveis, indivisíveis, materiais, imateriais. Eles podem ser fungíveis, infungíveis e etc, etc, etc. O caminhar da nossa aula de hoje vai ser classificando os bens, para que nós possamos conhecer cada face pela qual os bens podem se manifestar para nós. Então nós começamos a nossa abordagem passando para o tópico número 2, classificação dos bens, e naturalmente já passo direto para os bens reciprocamente considerados. E eu vou começar, eu vou tentar deixar-me aqui no cantinho, não, na verdade eu vou deixar só o Word aqui para vocês, vou até aumentar um pouco a tela para ficar melhor a visualização, acredito que tenha ficado melhor, e eu vou começar classificando os bens considerados em si mesmos, e a gente vai começar pelos bens corpóreos e incorpóreos. Nós vamos começar pelos bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos, também conhecidos como materiais, e os bens incorpóreos, também conhecidos como imateriais. Bens corpóreos ou bens incorpóreos. E a gente, obviamente, vai colocar no caderno o que é um bem corpóreo e o que é um bem incorpóreo, mas antes, quero conversar com vocês. O bem, pessoal, corpóreo e o incorpóreo, na verdade, essa diferença ela é muito importante. Bem corpóreo é todo aquele que possui um corpo físico, que você pode pegar nele. Ao contrário do bem incorpóreo, da sua imagem, do direito autoral, de um show, de uma prestação de serviços. Então percebam que, olha que interessante, eu estou dando uma aula para vocês. Isso é um bem. Essa aula ela é economicamente apreciável. Entretanto, você não consegue pegar nessa aula. Ela é um bem imaterial, é um bem incorpóreo. Vamos colocar isso no caderno. O que é um bem corpóreo? E aqui eu vou dar um Enter e a gente vai
trabalhar isso de uma forma um pouco diferenciada. Vou colocar aqui algo legal, bem corpóreo. É aquele que possui existência física. É aquele que possui existência física. Pode ser apalpado. O incorpóreo é aquele que não possui existência física. Naturalmente, para o caderno ficar bonito, vamos colocar exemplos. Um exemplo, um imóvel, um copo, um carro e etc. O incorpóreo, a gente vai colocar como exemplo os direitos autorais. Poxa, se você produz algo intelectual, isso é um direito seu. E você não pode, geralmente, pegar. Você consegue pegar numa poesia, você consegue escrevê-la no papel e pegar no papel, mas na poesia em si não. São os direitos autorais, direito à imagem e etc. São aqueles que a gente não pode pegar. Então, nós vimos que os bens corpóreos e incorpóreos estão relacionados à existência física do bem. Diego, tem algum dispositivo legal inerente aos bens corpóreos e incorpóreos? Não. O Código Civil não traz dispositivos legais acerca dos bens corpóreos e incorpóreos, o que não é problema algum. Dito o que são os bens corpóreos e incorpóreos, vamos passar para a segunda classificação, extremamente importante, no sentido de que os bens eles podem ser imóveis ou podem ser classificados também como móveis. Bens imóveis e bens móveis. E é o que nós vamos colocar no caderno a partir de agora. Bens imóveis e móveis. Os bens eles podem ser imóveis ou eles podem ser móveis. Os bens eles podem ser imóveis ou podem ser móveis. Eu digo, como é que a gente define? Como é que a gente decide o que é um bem móvel, o que é um bem imóvel? É muito simples. O bem imóvel é aquele que você não pode mover de um lugar a outro sem prejudicar a existência dele. Então, o bem imóvel, sabe o que você vai pensar? O próprio Código Civil ele conceitua o bem imóvel de uma forma muito legal. E o Código Civil ele diz assim, bem imóvel é o solo e tudo aquilo que lhe for incorporado naturalmente ou artificialmente. Então, se você constrói uma casa, ela vai ser considerada um bem imóvel, porque você não consegue mover a casa. Se você planta uma árvore, ela está incorporada ao solo, você não vai conseguir mover aquela árvore. Então, percebam comigo que bem imóvel é aquele que você não pode locomover de um lugar a outro, ou nas palavras do Código Civil, é tudo aquilo incorporado ao solo, é o solo e tudo aquilo nele incorporado. Vamos colocar isso no caderno. E a gente vai enriquecer muito esse tratamento do bem móvel e imóvel, vocês vão perceber comigo. Eu vou colocar da mesma forma, imóveis. Bens imóveis são aqueles que não podem ser levados de um lugar a outro sem prejuízo de sua substância. E eu vou colocar também, pessoal, só para enriquecer, conforme a redação do Código Civil, é o solo e tudo aquilo que lhe for acrescido. Natural ou artificialmente. Bens imóveis são aqueles que não podem ser levados de um lugar a outro sem prejuízo da sua substância. É o solo e tudo aquilo que lhe for acrescido natural ou artificialmente. Rapaziada, só que eu vou colocar algumas observações aqui para enriquecer o nosso caderno, porque venham comigo e eu trago para mim novamente
O Código Civil ele estabelece algumas situações especiais em que haverá consideração de imobilidade para determinados bens. O Código Civil tem determinados bens que são muito importantes. Perceba, você tem uma casa, mas você tem a propriedade que você exerce sobre essa casa. Essa propriedade é um direito que você tem sobre aquele imóvel. E o Código Civil ele considera esses direitos sobre bens imóveis também como bens imóveis, são os chamados direitos reais. Propriedade, usufruto, servidão, aqueles previstos lá no artigo 1225 do Código Civil. Então, o Código Civil ele também considera como bens imóveis, não somente o solo e aquilo que lhe for acrescido, mas os direitos reais sobre imóveis, as ações inerentes aos direitos reais e o direito à sucessão aberta. Se você é herdeiro de alguém, o direito, e essa pessoa falece, você tem o direito a uma sucessão que já foi aberta. A abertura da sucessão, da transmissão dos bens, acontece com a morte da pessoa. E esse direito à sucessão aberta, por ser algo muito sério, pelo legislador considerar a herança algo muito importante, ele considera o direito à sucessão aberta como um bem imóvel. Então vamos colocar isso no nosso caderno. Também são imóveis. São imóveis para efeitos legais. Pessoal, mesmo, e aqui eu faço uma ponderação, mesmo que a herança seja uma bicicleta, enquanto a sucessão estiver aberta, enquanto não for feita a partir dos bens, o direito à sucessão aberta considerar-se-á um bem imóvel. Então, vamos lá. Observação. São também para efeitos legais considerados imóveis. 1. Os direitos reais e as ações pertinentes. Os direitos reais e as ações pertinentes, e o direito à sucessão aberta e o direito à sucessão aberta. Só que percebam comigo algo que é interessante, porque o Código Civil ele preocupa-se com várias nuances, e eu gosto sempre de frisar o que o Código Civil trata, porque é o que cai em prova, é o que você vai utilizar na sua vida prática. Existem algumas circunstâncias, existem algumas hipóteses, situações que parece que o bem é móvel, mas o Código Civil diz, opa, isso não é móvel, isso é imóvel, embora pareça móvel. Por exemplo, imagine uma construção que seja feita para ser transportada de um lugar a outro. Uma casa de madeira, aquelas que podem se transformar e etc. Transformar não, me perdoem, que pode se transportar. Imagine que você esteja fazendo uma reforma na sua casa, e aí você tire uma janela para depois reempregar. Você tira o telhado para depois reempregar. Algumas coisas não perdem a qualidade de imóveis. As construções, por exemplo, quando você pega uma construção e leva de um lugar a outro, ela não perde o caráter de imóvel. Da mesma forma como aqueles materiais que você retira do imóvel para depois reempregar, eles não perdem a característica, a qualidade de imóveis. Vamos colocar isso no caderno. Uma OBS 2. OBS 2. Eu vou colocar OBS 1 aqui, para que o caderno fique completo. OBS 1 e OBS 2. Não perdem a qualidade de imóveis. Eu coloquei não perdem a qualidade de imóveis 1. As construções não perdem a qualidade de imóveis, as construções que separadas do solo. O código usa a palavra edificações, tá, pessoal? Que separadas do solo são levadas de um lugar a outro, sem que percam sua unidade. E 2, os materiais
provisoriamente separados de um prédio ou de um imóvel, né? Para neles se empregarem, para serem nele empregados novamente os materiais provisoriamente separados de um imóvel, para neles serem empregados novamente. Rapaziada, sempre que nós falarmos nos bens imóveis, eu quero que vocês pensem em 3 artigos do Código Civil. E eu vou colocar no caderno com vocês artigos 79 a 81. 79, 80 e 81. Nós abordamos os bens imóveis. Vimos quais são os bens imóveis. Entretanto, eu preciso falar com vocês sobre os bens móveis. E pensar nos bens móveis é muito fácil, porque quando você pensa que o imóvel é aquele que você não pode mover de um lugar a outro sem perder sua substância, você pensa que o bem móvel é exatamente o contrário, é aquele que você pode mover de um lugar a outro sem que perca sua utilidade, sem que tenha sua substância prejudicada. Percebam, estava aqui, agora está aqui. Continua sendo um cantil de água, assim como outrora. Michael Schumacher está aqui. Está aqui o Dom Schumacher. Olha o bichão, olha que saudade do Schumi, viu? Vamos lá. E continua, veio, voltou e continua sendo, tendo a mesma utilidade. Então vamos colocar no caderno o que são os bens móveis. Vamos lá. Bens móveis. Colocamos os imóveis, agora colocaremos os móveis. São aqueles que possuem movimento próprio. São aqueles que possuem movimento próprio ou podem ser movidos de um lugar a outro sem que percam sua utilidade ou substância. São aqueles que possuem movimento próprio ou podem ser movidos de um lugar a outro sem que percam sua utilidade ou substância. E prosseguindo sobre os bens móveis, vou trazer um pouquinho para mim. Quando a gente fala de bem móvel, vocês podem perceber que eu coloquei aqueles que possuem movimento próprio. Oxi, mas quais são os bens que possuem movimento próprio? Os animais. São os chamados bens semoventes. E falando de bens semoventes, eu não me esqueço a forma pela qual eu aprendi o que são os bens móveis semoventes. Um dia eu estava numa aula e, inocente, menino, gafanhoto, filhote, com os meus 19, 17, sei lá, 18 anos, o professor falou de bens semoventes. Eu levantei a mão: professor, o que é semovente? Esse professor olha para mim, chega bem pertinho de mim, numa sala lotada com uns 200 alunos, e fala assim: burro, jumento. E eu fiquei todo branco, transparente, pálido. É isso que ele prossegue: cachorro, égua, galinha, são os bens que se movem, que conseguem se mover por força própria. Então, bens móveis semoventes são aqueles que se movem por força própria. Vamos colocar isso no caderno, galera. Bens móveis semoventes, OBS 1, semoventes, são os bens móveis. Semoventes são os bens móveis que possuem movimento próprio. São os bens móveis que possuem movimento próprio. Só que, assim como os bens imóveis, e venham comigo, assim como os bens imóveis, nos bens imóveis, o Código Civil prevê alguns por mandamento legal, como o direito à sucessão aberta, existem bens que são considerados móveis por determinação legal. Por exemplo, você consegue pegar na energia elétrica? Não, não tenta fazer isso não. Tá legal? Não tente. Fica aí, escreve. O bem móvel, ele também pode ser assim, determinado pela lei. Por exemplo, o Código Civil diz: também são considerados móveis, são consideradas móveis as energias. Também consideram-se móveis os direitos reais sobre bens
móveis. Nós não temos direito, nós não temos propriedade, eu acabei de exemplificar sobre bens imóveis, também existe propriedade sobre bens móveis. Então vamos colocar o seguinte, vamos rechear esse caderno de informações colocando o que são considerados os bens móveis por determinação legal. Então vamos lá, OBS 2 também são móveis para fins legais, as energias que possuam valor econômico, as energias que possuam valor econômico, os direitos reais sobre bens móveis, os direitos reais sobre bens móveis e as ações, assim como nos bens imóveis, né? E as ações pertinentes. E 3, os direitos pessoais. Também são considerados bens móveis os direitos pessoais de caráter patrimonial. Também são considerados bens móveis os direitos pessoais de caráter patrimonial. E vocês vão se lembrar algo interessante. Vou voltar para mim. Vocês vão se lembrar de algo interessante. Eu disse que quando existe um bem empregado numa construção e você tira, para voltar, eu dei exemplo do telhado, dei exemplo da janela. Quando você tira aquela janela para recolocá-la, ela não perde o caráter de imóvel. Porém, os materiais antes de empregados em uma determinada construção, perceba, eles não foram retirados dela. Eles não foram ainda empregados na construção. Enquanto não empregados na construção, eles mantêm a qualidade de bens móveis. Perceba, aquele que já está na construção e é retirado para ser nela inserido novamente, ele não perde a qualidade de imóvel. Porém, antes de ele ser inserido pela primeira vez, ele é considerado bem móvel. Vamos colocar essa observação também. Isso é danado para cair em prova, pessoal. Então, vamos lá. Os materiais destinados a alguma construção, OBS 3, que tanto de OBS. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, mantém a qualidade de móveis. Enquanto não forem empregados, mantém a qualidade de móveis. E percebam que os bens imóveis eles estão abordados dos artigos 79 a 81 e os bens móveis são previstos pelos artigos 82 a 84, artigos 82 a 84 do Código Civil de 2002. E nós vamos assim construindo o nosso caderno, só que eu preciso fazer mais algumas ponderações sobre os bens móveis e imóveis. Eu vou colocar aqui vamos colocar a palavra difícil, consectários jurídicos. Consectários jurídicos. Rapaziada, é muito importante que saibamos diferenciar os bens móveis e os imóveis. Sabem por quê? Porque o Código Civil trata diferente os bens móveis e os bens imóveis. Os bens imóveis, vocês vão perceber, eles têm uma proteção jurídica um pouco mais burocrática. Porque como geralmente os imóveis são mais caros, como geralmente os imóveis são muitas das vezes projeto de vida das pessoas, o Código trata os imóveis com um pouco mais de segurança jurídica, de forma um pouco mais burocrática. Por exemplo, para transferir a propriedade de um bem móvel, basta que você entregue, que você realize a tradição. Para transferir a propriedade de um bem imóvel, você tem que promover o registro. Para você realizar um negócio jurídico válido sobre um bem móvel, não há forma específica em lei. Entretanto,
Se você quiser celebrar um negócio jurídico sobre um bem imóvel, cujo valor ultrapassa 30 salários mínimos, você tem que fazer por escritura pública. Se você é casado e quer vender um bem móvel seu, tranquilo. Mas se você é casado e quiser vender um bem imóvel, ainda que somente seu, você precisa de autorização conjugal. Exceto se você for casado pelo regime da separação total de bens, separação absoluta de bens, também conhecida como separação convencional. Então, o tratamento jurídico destinado aos imóveis é um tratamento jurídico mais robusto, mais burocrático. Vamos colocar isso no caderno. O tratamento jurídico destinado aos imóveis é mais robusto e burocrático que aquele destinado aos móveis. Isto porque, na maioria das vezes, os imóveis possuem valor consideravelmente, vou aumentar um pouquinho aqui, eu diminui, mas eu tenho que aumentar de novo, consideravelmente superior ao dos móveis. O tratamento jurídico destinado aos imóveis é mais robusto e burocrático que aquele destinado aos móveis. Isto para buscar segurança jurídica. Isso porque, na maioria das vezes, os imóveis possuem valor consideravelmente superior ao dos móveis. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Necessidade de autorização conjugal para alienação de imóveis por pessoas casadas. E isso está previsto no artigo 1647 do Código Civil. Está previsto no artigo 1647 do Código Civil. Necessidade de escritura pública para negócios jurídicos relativos a direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, com valor superior a 30 salários mínimos. E essa previsão está no artigo 108 do Código Civil. A necessidade de registro para a transferência da propriedade dos bens imóveis. E essa necessidade, se não me falha a memória, no artigo 1227 do Código Civil, entre outras. Então existem diversas consequências jurídicas. E para enriquecer nosso caderno, pessoal, óbvio, eu não vou ficar me delongando demais aqui nas consequências jurídicas e tudo, porque como eu disse, repito, você pode pausar sua aula para copiar. Por isso eu faço questão de usar essa técnica do caderno, de colocar para vocês, para facilitar o estudo. Então eu vou voltar lá nos bens móveis, me veio uma coisa na mente aqui que eu quero comentar com vocês. E eu vou voltar nos bens móveis para mencionar uma observação 4, que é uma observação relativa aos navios e aos aviões. Caraca, Diego, como assim você quer falar de navio e de avião? Gente, tanto navio quanto avião são bens móveis, porque eles se movimentam. Entretanto, vocês concordam comigo que são bens móveis muito caros? São bens móveis muito relevantes? Então, o Código Civil, levando-se em consideração essa peculiaridade, esse valor excessivo, tanto dos navios quanto dos aviões, o Código Civil determina que eles estão sujeitos a um instituto chamado hipoteca.
E a hipoteca, via de regra, é um instituto que incide sobre imóveis. Então a doutrina chama os navios e os aviões de bens móveis, mas bens móveis sui generis, pois estão subordinados à hipoteca. Vou colocar essa observação no caderno. Os navios e aviões são considerados bens móveis sui generis, porque estão sujeitos ao Instituto da Hipoteca e não do penhor. Isto porque estão sujeitos ao Instituto da Hipoteca e não do penhor. Galera, hipoteca e penhor são chamados direitos reais de garantia. Quando você tem um bem móvel e quer dar como garantia o pagamento de uma dívida, você vai dá-lo em penhor. Quando você tem um bem imóvel, você oferece como hipoteca. Por isso, os navios e aviões são considerados bens móveis sui generis, porque, muito embora sejam móveis, não submetem-se ao penhor, e sim ao Instituto da Hipoteca, que se aplica aos bens imóveis. Caramba, isso tudo falando de bens móveis e imóveis. Mas vamos prosseguir a nossa abordagem. Isso porque, além dos bens móveis e imóveis, dos corpóreos ou dos incorpóreos, eu preciso falar com vocês dos bens fungíveis e dos bens infungíveis. Preciso tratar com vocês dos bens fungíveis e dos bens infungíveis. Perceba, vejam como os bens eles podem se manifestar de diversas formas. Eles podem ser de diversas modalidades. Eles podem ser incorpóreos, corpóreos, imóveis, móveis. Eles podem ser infungíveis ou podem ser fungíveis. E, Diego, o que é a fungibilidade ou a infungibilidade de um determinado bem? E para falar da infungibilidade, eu preciso de começar pelos bens fungíveis. Na verdade, eu posso começar pelo que eu quiser, mas eu vou optar pelos bens infungíveis por questões de ordem didática. Pessoal, o bem fungível é aquele que é substituível por outro igual, por outro de igual quantidade, igual qualidade. Então percebam que o bem fungível é aquele que é substituível. Por exemplo, eu estou usando essa caneca. Essa é uma caneca que naturalmente ela pode ser substituível. Esse livro, tem diversos livros aqui na mesa, eu vou pegar um livro qualquer aqui, ó. Um livro do Carl Sagan, livro maravilhoso, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Inclusive, sugiro a leitura. Gente, leiam literatura fora do direito. Quer dizer, leiam. Direito ou literatura fora do direito? Leiam, por favor, leiam. Então, mas não leiam notícias fakes de WhatsApp. Bacana? Isso aí não pode ler, não. Tem que ler coisa séria, publicação que passou por caráter editorial, por avaliação editorial e etc. Não inventa de ler fake news e achar que é verdade, não. Não debata com ninguém fundado em prints de WhatsApp. Galera, percebam comigo que nós falamos em bens fungíveis, que são substituíveis. Naturalmente, os bens infungíveis são aqueles que são insubstituíveis. Me dê um exemplo de um bem infungível, claro. Um show do Roberto Carlos. Ele assinou um contrato com um determinado produtor para apresentar um show aqui em Ipatinga, cidade onde eu estou. Aí suponhamos que o Roberto Carlos não possa vir. Ele pode mandar alguém para esse show, para dar esse show por ele, para apresentar esse show por ele? Não, porque aquela obrigação, aquele show é um bem infungível, insubstituível. Vou dar um exemplo, eu tenho um livro aqui que é autografado por um professor de Direito Civil que já morreu, do qual eu sou muito fã. O livro é algo, olha que interessante, o livro é algo substituível. Sim, se alguém pegar esse livro e perder, a pessoa vai poder me dar um outro igualzinho a esse. Entretanto, Carl Sagan já faleceu, inclusive. Imagine que esse livro estivesse assinado pelo Carl Sagan. Esse livro seria insubstituível, ele seria infungível. Então vamos colocar o que são bens fungíveis e o que são bens infungíveis. Bens fungíveis são aqueles bens fungíveis, eu vou trazer um pouco para cima aqui. Bens fungíveis são aqueles passíveis. Bens fungíveis
são aqueles passíveis de substituição por outro da mesma espécie. Espécie, quantidade. Quantidade e qualidade são aqueles substituíveis por outro da mesma espécie. Quantidade e qualidade. E eu preciso fazer uma observação aqui, galera. OBS. Vai ser uma observaçãozinha só, simples, não vamos nos delongar demais nos bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis, eles são obrigatoriamente móveis. Bem imóvel é infungível. Os bens fungíveis são móveis. Ô, gente, perceba, isso é muito importante. Todo móvel é infungível, todo móvel é fungível, substituível? Não, mas os fungíveis são todos móveis. Então, imóveis são bens infungíveis. É óbvio que essas classificações que eu estou trazendo para vocês, elas não se excluem, mas se complementam. Então, os bens fungíveis, eles são móveis. Se falamos dos bens fungíveis, vamos falar dos bens infungíveis. Vamos falar dos bens infungíveis. Falemos dos bens infungíveis. E eu vou simplesmente copiar e colar. Eu vou simplesmente copiar. São aqueles não passíveis. Olha que interessante. São aqueles não passíveis de substituição por outro da mesma espécie, quantidade ou qualidade. E, óbvio, vou apagar essa observação aqui. Ups, fiz coisa errada. Vou apagar essa observação aqui. E vamos ficar todos felizes. Quando falamos em bens fungíveis e infungíveis, eu vou indicar um dispositivo legal. Vou indicar o artigo 85 para estudo, galera. Artigo 85, vou colocar aqui à frente. Artigo 85 do Código Civil de 2002. Toda hora eu coloco interrogação aqui, vocês já devem ter percebido isso. Só que além do... Agora voltem, percebam que nós estamos abordando uma enormidade de modalidades de bens. Corpóreos, incorpóreos, imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis. Coloquem aí bens consumíveis. Bens consumíveis. Os bens, eles também podem ser consumíveis. Além de tudo isso que nós estamos mencionando, os bens, eles também podem ser consumíveis. Diego, mas o que são bens consumíveis? Rapaziada, o bem consumível é aquele bem móvel, naturalmente, que a utilização põe fim à sua existência. O bem consumível, se você compra uma maçã, quando você usa aquela maçã, você vai continuar tendo maçã? Não vai. E você, então, consumiu a maçã. Os bens consumíveis são aqueles cuja utilização põe fim à sua substância, à sua existência, consomem a substância dele. Um papel. Quando você usa um papel, você, naturalmente, pôs fim a outras utilidades, você vai poder utilizá-lo daquela forma. Carvão para churrasqueira e etc, etc. São bens que a utilização consome a substância deles. Mas eu preciso enriquecer o estudo de vocês. A palavra difícil, consumível. O fato de o bem ser consumível ou não, eu preciso pesquisar essa palavra. A consumibilidade do bem. A consumibilidade do bem pode ser de fato ou ela pode ser de direito. A consumibilidade de fato é quando você utilizar o bem, acaba com a substância dele. Mas o Código ele também considera alguns bens como consumíveis de direito. E
O que é essa consumibilidade de direito? Imagine que você tem uma loja. E aí você compra um celular da fábrica para revender. Quando você revende, você consumiu aquele celular para você. Ele acabou para você. Então também são consumíveis os bens adquiridos para alienação. Uma concessionária de veículos adquire vários veículos e quando vende, deixa de ter aqueles veículos. São os bens adquiridos com a finalidade de alienação. Vamos colocar no caderno o que são os bens consumíveis. Consumíveis são os bens cuja utilização coloca fim à sua substância. E aqui eu vou colocar os consumíveis de fato e os consumíveis de direito. Consumíveis de fato são aqueles cuja existência física, são aqueles cuja existência física acaba com a utilização. Uma maçã, por exemplo. E os consumíveis de direito são aqueles destinados a alienação. E quando falarmos em bens consumíveis, rapaziada, eu vou colocar aqui para vocês, para o caderno ficar bacana, artigo 86 do Código Civil. Os consumíveis, artigo 86 do Código Civil. Então nós já vimos que são consumíveis de fato, consumíveis de direito. E eu preciso prosseguir o nosso estudo, frisando que eu não vou ficar me delongando demais nos conceitos, porque vocês podem pausar. Vamos prosseguir, porque eu quero que vocês percebam a quantidade de informações nessa aula. Incorpóreos, corpóreos, imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis. Mas os bens também podem ser divisíveis ou indivisíveis. Então vamos colocar isso no caderno. Para continuar, então, vamos lá. Os bens eles podem ser divisíveis ou indivisíveis. Eles podem ser divisíveis ou indivisíveis. Rapaziada, e quando a gente fala em bens divisíveis, é fácil de imaginar. O bem divisível, ele vai ser aquele que você pode fracionar, que você pode parti-lo, que você pode dividi-lo, sem que isso faça com que ele perca sua utilidade, diminua seu valor, perca a finalidade a qual ele é destinado. Então, sempre que pensarmos em um bem divisível, você vai pensar em algo que você pode dividir. O dinheiro é divisível? É. Grãos, cereais, são divisíveis? São. Você pode separar 1 quilo, 2 quilos, 5, 10 quilos. Então, o bem divisível é aquele que você pode fracionar, sem que ele perca seu valor, sem que ele perca sua utilidade, sem que ele perca a utilidade para a qual ele se destina. Então vamos colocar isso no caderno. Bens divisíveis são aqueles passíveis de fracionamento. Bens divisíveis são aqueles passíveis de fracionamento, sem que isso prejudique sua substância, seu valor ou sua utilidade. São aqueles passíveis de fracionamento, sem que isso prejudique sua substância, seu valor ou sua utilidade. Sua substância, seu valor ou sua utilidade. E se nós temos os bens que são divisíveis, nós temos os bens que são indivisíveis. Nós temos os bens que são divisíveis e nós temos os bens que são indivisíveis, que são exatamente o contrário. Na verdade,
A indivisibilidade acontece quando você não pode fracionar o bem. A indivisibilidade ela vai acontecer quando você tiver um bem que, se você fracionar, ele vai perder sua utilidade. Pense em você pegar uma cadeira e fracioná-la. Ela perde utilidade. Pense o seu carro partido no meio. Perceba, pense o seu relógio partido no meio. Se analisá-lo como relógio, ele perde a utilidade. Mas se você analisar cada peça isoladamente, ela vai ter utilidade. Mas nós estamos falando do relógio. Tenta partir o relógio no meio para ver se ele tem valor, se ele tem utilidade. Então, o bem indivisível, vamos colocar nesse caderninho de vocês, são aqueles. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, é copiar e colar. São aqueles não passíveis de fracionamento, sem que isso prejudique sua substância, seu valor ou sua utilidade. E eu preciso fazer uma observação com vocês, porque a indivisibilidade ela pode ter três naturezas. A indivisibilidade do bem, ela pode decorrer do seu aspecto natural, da sua estrutura natural. Ela pode decorrer da vontade das partes ou da lei. Mas, Diego, como assim pode decorrer da natureza, da vontade das partes ou da lei? Gente, um cavalo de corrida, você pode partir um cavalo de corrida sem que ele perca a sua utilidade? Não pode. Ele é naturalmente indivisível. Então, ele é indivisível por natureza. Mas a indivisibilidade ela também pode ser convencional, por convenção das partes, por vontade das partes. A chamada indivisibilidade voluntária. Quando, percebam comigo, imagine que você compre algo e prometa o pagamento à vista de R$1.000. R$1.000 é algo divisível? É. Mas as partes estabeleceram que naquele caso vai ter que ser entregue por inteiro, de forma indivisível. Então é a indivisibilidade decorrente da vontade das partes. E além da indivisibilidade por natureza, da indivisibilidade por vontade das partes, e além da indivisibilidade por natureza e por vontade das partes, existe a indivisibilidade legal, que é quando a lei determina que determinado bem ele seja indivisível. Perceba, em vários municípios existem regras que estabelecem o tamanho mínimo de lote, a partir do qual você não vai poder dividi-lo. Em muitos lugares é 360 metros quadrados. Então, muito embora o lote de 360 metros quadrados ele possa ser dividido em lotes menores, a lei muitas das vezes impõe indivisibilidade para o tamanho dos terrenos, para que eles possam ser alienados e registrados. Então, que fique consignado, vamos colocar no caderno as três modalidades de indivisibilidade. A indivisibilidade pode decorrer da natureza do bem. A indivisibilidade pode decorrer da natureza do bem, da vontade das partes ou da própria lei. E quando falarmos em bens divisíveis e indivisíveis, eu quero que vocês se lembrem de dois dispositivos legais. Artigos 87 e 88, ambos do Código Civil de 2002. E para finalizarmos essa parte de bens divisíveis, indivisíveis, da classificação dos bens considerados em si mesmos, e eu volto para a imagem nesse momento, porque nós precisamos prosseguir, e eu sempre gosto de frisar. Vejam quantas informações nessa aula. Bens corpóreos, incorpóreos, móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, divisíveis, indivisíveis. E agora os bens eles também podem ser singulares ou coletivos. Vamos colocar isso no caderno. Os bens também podem ser singulares ou coletivos. Os bens podem ser também singulares ou coletivos. Os bens podem ser singulares ou coletivos. Os bens podem ser singulares ou coletivos.
E, rapaziada, o que é um bem singular? O que é um bem coletivo? Os chamados bens singulares, eles são aqueles que, percebam, por mais que eles estejam inseridos numa universalidade, eles possuem utilidade quando separados dessa unidade. Por exemplo, olhem para essa estante. Conseguem ver? Diversos livros. Aqui tem uma coleção, aqui tem outra, ali tem outra. Silvio de Salvo Vernosa, Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, Carlos Roberto Gonçalves, Fred Didier, Flávio Tartucci. Então existem diversas... Olha que interessante, são vários livros que se reúnem em universalidades, em coletividades. Só que se eu separar um livro, o livro isoladamente ele vai ter utilidade. Então o bem singular é aquele que, embora reunido em universalidade, ele possui utilidade quando separado, quando isolado. Pensem numa empresa que tem uma frota de veículos. A frota é o conjunto dos veículos, mas cada veículo tem utilidade própria. São bens que, embora possam ser reunidos em universalidades, eles possuem utilidade própria. É o que a gente vai colocar no caderno de vocês. São aqueles que, embora reunidos com outros, possuem. São aqueles que, embora reunidos com outros, possuem utilidade própria. Podem ser utilizados de forma autônoma. Exemplo: livro de uma coleção. Exemplo: livro de uma coleção. Veículo de uma frota. Música. Pensem no sujeito que possui várias músicas autorais, música de uma coletânea. Enfim, são vários os exemplos, mas também existem os bens chamados de coletivos. São os bens chamados de coletivos. E quando falamos em bens coletivos, pessoal, percebam, a reunião de vários bens singulares pertencentes a uma mesma pessoa caracteriza um bem coletivo. Perceba, cada livro desse é um bem singular. Entretanto, a reunião deles forma uma coletividade, que é a coleção de direito civil X, a coleção de direito civil Y, a coleção de direito civil W, Z e etc. E essas coletividades, elas podem ser objeto de relações jurídicas. Percebam, eu posso vender uma coleção do direito civil? Posso. Perceba, eu estou vendendo uma coletividade que tem vários bens singulares. Então vamos colocar o que é bem coletivo. O bem coletivo é a reunião de vários bens singulares pertencentes a uma mesma pessoa. É a reunião de vários bens singulares pertencentes a uma mesma pessoa com destinação unitária. Uma observação. Podem ser objeto de relação jurídica. Basta imaginar a compra e venda de uma coleção de livros. Não tem segredo nenhum. Da mesma forma que uma determinada empresa pode vender a sua frota de veículos, um determinado autor pode ceder os direitos das suas músicas, da sua coletânea de músicas. Então, os bens coletivos. E eu vou colocar um OBS 2 aqui para enriquecer o nosso caderno. A tal da coletividade, ela pode ser de fato ou pode ser de direito. A coletividade, os bens coletivos, né? A coletividade pode ser de fato ou de direito. A coletividade pode ser de fato ou de direito. Em coletividade de fato, é tranquilo pensar sobre ela. Porque quando nós falamos em coletividade de fato, lembre-se da coleção de livros. É a reunião fática. São bens singulares que se complementam. Mas a coletividade de direito nada mais é do que o complexo de relações jurídicas mantidas por uma pessoa. Pensem, por exemplo, no patrimônio da pessoa. O Diego, quando o Diego falecer, o Diego vai deixar um complexo de relações jurídicas.
eu vou deixar contratos, eu vou deixar bens, eu vou deixar um monte de circunstâncias. Então, eu vou colocar o seguinte: a coletividade será de fato quando se referir à reunião fática física dos bens. Para não repetir fática, será de direito quando se referir a um complexo de relações jurídicas. Será de direito quando se referir a um complexo de relações jurídicas. E acerca dos bens singulares ou coletivos, pessoal, quero que vocês anotem no caderno os artigos 89 a 91 do Código Civil. Artigos 89 a 91 do Código Civil. Artigos 89 a 91 do Código Civil. Caraca, estamos fazendo realmente um caderno que está ficando bem interessante. Em pouco tempo de aula, já temos quase 2 páginas de Word, o que é extremamente relevante. Na verdade, em 1 hora de aula. E agora, caramba, com 1 hora de aula, nós terminamos de abordar a classificação dos bens considerados em si mesmos. Vamos relembrar o que a gente abordou na aula de hoje? Os bens, eles podem ser, na verdade, começamos pelo conceito de bem. Vimos que bem é aquela utilidade, é tudo que é útil ao ser humano, seja material ou imaterial, e passível de apreciação econômica. E vimos que os bens, eles podem ser corpóreos, incorpóreos, móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, divisíveis, indivisíveis, singulares e coletivos. Na aula de hoje nós abordamos 11 modalidades de bens e colocamos no caderno de vocês todos os dispositivos legais pertinentes. E para não me estender demais, eu encerro por aqui e os bens reciprocamente considerados serão abordados em momento oportuno. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço do professor Diego. Valeu, pessoal!